Gente, hoje eu vou falar aqui um pouquinho a respeito do Papa Francisco. Demorei muito tempo para poder comentar, pensei bastante e agora eu vejo que é a hora ou que já está passando da hora. Então vamos lá, vou ser bem realista. Eu peço que você acompanhe todo esse vídeo. Por favor, acompanhe todo esse vídeo. E eu creio que grande parte das pessoas que assistirem esse vídeo vão concordar comigo, vão abrir seus olhos. Então vamos lá. Eu gostaria primeiro de separar o papado do Papa Francisco. São coisas distintas. Papado e Papa Francisco. O papado, digamos assim, é o cargo mais importante na Igreja Católica e é muito útil. É muito importante, é fundamental para conservar, principalmente, na minha opinião, a unidade da Igreja. O papado é um ponto de unidade. É a unidade sacerdotal da Igreja. Então, o papado ele é indispensável. Ele é algo, primeiramente, instituído pelo próprio Senhor Jesus, quando fez de São Pedro a pedra sobre a qual ele edificaria a Igreja, e daí por diante o papado esteve firme até os dias atuais. Muitas coisas aconteceram na história da Igreja e o papado continuou de pé. Isso é admirável. Agora, falando do Papa Francisco como líder da Igreja Católica, como alguém que deve guardar, deve proteger a fé, deve zelar da fé da Igreja, deve zelar do rebanho, já é uma coisa bem distinta. O papado é importante, isso é fato, é fundamental. Agora, fato também é que nem todas as pessoas que ocuparam esse cargo, que estiveram à frente da Igreja, foram bons cristãos, foram bons católicos. Nem sempre quem está à frente da Igreja, quem lidera, quem governa a Igreja, é um bom líder. Isso é fato. Na Igreja do Senhor, isso é bíblico, isso é legítimo. Ao trigo e ao joio. Não cabe a mim dizer quem é trigo e quem é joio. Mas o próprio Senhor Jesus, ele nos disse que a árvore se conhece pelos seus frutos. E a partir dessa orientação do próprio Senhor sobre a árvore e o fruto, eu quero falar sobre o Papa Francisco. Segundo o próprio Senhor Jesus, uma árvore má não pode produzir bons frutos e nem uma árvore boa produzir maus frutos. Então daqui nós podemos partir e agora chegar ao ponto que eu quero, chegar ao Papa Francisco. Então, se nós temos um Papa, nós esperamos frutos desse Papa ocupando o papado da Igreja, certo? Agora eu pergunto para todos os católicos, protestantes que nos acompanham e são pessoas que têm a mente aberta, pessoas que pensam. Qual o fruto eu posso esperar de um Papa? Qual fruto eu posso esperar de um Papa? Primeiramente, que ele zele da fé, que ele guarde essa fé. Depois, que ele proteja essa fé de todas as ameaças. E ameaças eu me refiro a heresias, a inovações, a coisas que tentam e talvez possam até corromper até certo ponto essa fé. Então, vamos ver o Papa Francisco com esses pressupostos. O Papa Francisco, lembremos-nos que algumas vezes ele foi perguntado sobre a união homossexual e o que ele fez. O que se espera de um Papa? Vamos imaginar São Pedro, primeiro Papa, em algumas entrevistas do Papa Francisco. São Pedro sendo perguntado a respeito da união homossexual. São Pedro sendo perguntado o que a Igreja acha, o que a Igreja pensa desse tipo de união. A união homossexual aí, dois homens juntos vivendo como um casal. O que São Pedro diria?
Com certeza, São Pedro, só pela pergunta, pelo que eu vejo, pelas escrituras, pelo caráter individual que ele passa, as escrituras são inspiradas por Deus, sim, mas está expressa ali nas escrituras o caráter, o temperamento dos seus autores. E segundo eu leio aquilo que foi falado, aquilo que foi dito por São Pedro, eu entendo que somente por uma pergunta dessas ele ficaria escandalizado. Ele acharia uma coisa abominável aos olhos de Deus e falaria isso de forma clara. Assim eu vejo o primeiro Papa, São Pedro. Agora, Papa Francisco, quando surgem esses questionamentos, como que ele responde? Ele fala a verdade de forma clara? É lógico que não. Papa Francisco, claramente, ele atenua a verdade, ele foge da pergunta com uma resposta assim, deixando muito a desejar. Ele não fala a verdade de forma clara. É um Papa que, com ele, não tem clareza. E, segundo a minha opinião, estou aqui dando a minha opinião, ele não fala a verdade de forma clara porque ele não está interessado, sinceramente, em defender a fé católica como ela tem sido pregada, como ela tem sido ensinada, como ela tem sido conservada durante esses 2000 anos. Ele não quer, ou pelo menos dá a entender que não quer, não tem interesse em defender a fé de forma clara, tal como ela é, tal como a Igreja tem expressado ao longo dos séculos a sua fé. Para mim, é isso. É um Papa que não fala a verdade de forma clara. Eu vejo até muitos católicos tentando passar pano para certas falas, muitas vezes ambíguas, do Papa Francisco. Lembro-me da política, das eleições aqui no Brasil. Houve algumas falas dele que alguns católicos tomaram como que sendo um apoio a Bolsonaro. Outros católicos defendiam que o Papa estava apoiando a esquerda, que para mim essa é a verdade. É um Papa que para mim claramente é comunista, é progressista e tenta a todo custo promover ideias modernistas, ideias, para mim, lógico, tudo tem uma fonte espiritual, ou é Deus ou o diabo, tudo se resume nisso. Para mim é um Papa que tenta promover ideias, ideologias, uma mentalidade satânica na sociedade. Me desculpe se você achou essa fala forte, mas estou apenas falando a verdade e não me incomodo com isso. Mas o Papa Francisco algumas vezes disse que a homossexualidade, a sua prática, é pecaminosa. Sim, falou, com certeza. Creio eu que por pressão, depois de muita polêmica de algumas falas, ele se sentiu pressionado e falou para mim por obrigação. Porque se ele chegar falando tudo que ele pensa, com certeza acontece um racha na igreja. E ele não quer isso. Eu acredito que ele não quer esse racha na igreja católica. O que ele quer, segundo o que eu penso, e não me retrato disso, porque ele deixa transparecer isso, ele deixa muito claro, é corromper a fé católica. Tanto é que tem levantado muitos cardeais que pensam, segundo ele, cardeais polêmicos, progressistas, que não têm compromisso com a fé da igreja, a fé de todos os séculos. Mas agora o que eu devo fazer? Eu devo sair da igreja católica? Não, ninguém deve sair da igreja católica. Primeiramente, eu não saio porque eu acredito na promessa do Senhor Jesus, que ele mesmo falou, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não sei como ele vai fazer, mas eu acredito que ele tem todo o poder para guardar a verdadeira fé, para a igreja católica, a igreja verdadeira, subsistir em meio ao joio, que para mim, ou melhor, para as escrituras sagradas, existe no meio do povo de Deus o joio e o trigo. Agora, nós sabemos que até mesmo em concílios é decidido pela
votação, as coisas são decididas, as decisões são firmadas, até mesmo dogmas, com a aprovação da maioria daqueles que estão reunidos em concílio, ou seja, os bispos. Aí você pode me perguntar, e a maioria dos bispos hoje são progressistas ou são compromissados com a verdade? Para mim, muito claramente, não restam dúvidas, existem bem poucos bispos compromissados com a verdade. Aí se houver um concílio, a mentira, a heresia, a blasfêmia vai ser aprovada? Eu acredito que o Senhor impedirá, porque Ele estabeleceu a Igreja Católica como coluna e sustentáculo da verdade. Isso é fato. Mas como Deus vai fazer isso se a maioria dos bispos estão corrompidos? Eu não sei como Deus irá fazer. Eu sei que a Igreja está nas mãos do Senhor. Se tivéssemos um Papa a quem recorrer, com certeza seria a melhor situação. Ainda que muitos bispos estivessem corrompidos e nós tivéssemos um Papa como um Bento XVI, por exemplo, estaria muito melhor a situação, porque a maior autoridade na Igreja estaria do lado da Igreja. Agora, quando a maior autoridade da Igreja se põe contra aquilo que Cristo estabeleceu, ou melhor, contra o próprio Cristo, a situação já é diferente. A situação se torna amarga. Mas nem por isso a Igreja cairá. Eita, Raylan, que acusação grave, você está dizendo que o Papa está contra Cristo? Não estou dizendo. A Escritura Sagrada nos diz, o próprio Cristo, aquele que é a verdade. Ele diz, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Eu pergunto a você, seja sincero com a sua consciência, se alguém esconde a verdade do Evangelho, essa pessoa está com Deus? Se alguém tenta promover a blasfêmia, a heresia, essa pessoa, ela está com Deus? É você e a sua consciência. Se alguém tenta promover dentro da igreja a militância LGBT, coisa diabólica, essa pessoa está com Deus? É você e a sua consciência. Eu penso que não, sinceramente. Então você é sede vacantista. Não, nunca falei isso. O nosso Papa, ele é legítimo. Para mim é legítimo. Eu não vou cair aqui no sede vacantismo. Então por que você, Raylan, está contra o Papa? Não estou contra o Papa, estou contra as atitudes que esse Papa tem tomado, que tem sido um empecilho à Igreja Católica. Mas Deus está no controle, Deus é justo. O fato é que durante a história da Igreja existiram bons papas, excelentes papas e papas ruins, mas não deixaram de ser papas por isso. Para mim, nós estamos num período amargo da história da Igreja, em que temos, para mim, na minha opinião, segundo o que eu li assim sobre a história de alguns papas, nós temos atualmente o pior papa dos últimos tempos. Nem por isso é motivo de nós abandonarmos o barco. Vamos seguir aqui na barca de São Pedro. Então me prove que o Papa Francisco é um papa ruim. Olha, só do Papa deixar bem claro, tanto por palavras e como por atitudes, por exemplo, promover dentro da igreja bispos que dizem que conversão não importa, o que importa é que todos são filhos de Deus, todos são amados de Deus, cada um com a sua diversidade, cada um com a sua fé, seja ateu, seja muçulmano, seja lá o que for, o que importa é que todos são irmãos. Gente, essa ideologia, isso é satânico. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. E o Papa promove esse tipo de gente dentro da igreja. Isso é bom? Responda para a sua consciência. E as falas do próprio Papa Francisco são claras ao dizer que não está preocupado com conversões, em fazer novos católicos, em fazer proselitismo.
Isso aí já está muito claro que está contra o ID do Senhor Jesus. Está contra o ID por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos vivendo tempos sombrios. Essa que é a verdade. Não sei se você gostou do que eu falei, imagino que não, muitos vão se revoltar, mas fazer o quê? É a minha opinião, eu tenho olhos abertos, estou aqui sendo bem claro, estou sendo contra atitudes, falas do Papa, mas não contra o papado. Permaneçamos na igreja. Se você achou esse vídeo realista, se tem a ver, se faz sentido isso que eu falei aqui, deixe seu like, comentário, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar mais conteúdo do canal. Também ative o sino das notificações para que você perceba quando trouxermos novos conteúdos para o canal. Peço que você continue conosco e até o próximo vídeo.